No reino de Eldar, 3 locais dominam a geografia. A vila de Arantor, localizada a 3 dias de caminhada ao norte da imponente cidade de Tarros, que se ergue junto ao rio Celestine, e as montanhas Sombria, a oeste de Tarros, onde se diz que a magia é mais forte e perigosa. Arantor é uma vila pacata, mas seus habitantes são conhecidos por suas habilidades artesanais. Tarros, por outro lado, é o centro do governo e da magia. As Montanhas Sombria, envoltas em mistério, são consideradas um tabu, onde poucos ousam entrar. Neste mundo, o sistema de magia é acessível apenas aos alfas, aqueles que têm um vínculo ancestral com criaturas místicas. Os alfas podem manipular elementos, mas há limites. Cada ato de magia consome parte de sua vitalidade. O custo da magia é alto e muitos nunca se recuperam de um feitiço muito poderoso. No entanto, os betas e ômicos, sem poderes mágicos, existem para servir aos alfas, vivendo sob hierarquias rígidas que promovem a opressão e a divisão. Rei Arik é o alfa de Tarros. Com uma estatura alta e imponente, seus cabelos negros e ondulados contrastam com seus olhos azuis profundos, que parecem carregar o peso de 1000 invernos. Internamente, Arik luta com um medo profundo, a perda de controle. A causa remonta a uma noite fatídica em sua infância, quando um feitiço mal executado trouxe destruição à sua vila, matando pessoas queridas. Externamente, Arik enfrenta a pressão constante de manter a ordem no reino, enquanto seu povo sussurra sobre um possível levante contra os alfas. O que ele quer é poder e respeito. O que ele realmente precisa, no entanto, é superar seu passado, enfrentando suas inseguranças. Sienna, sua parceira, apresenta uma imagem contrastante. Seus cabelos ruivos e curtos, em um tom vibrante, destacam-se contra sua pele clara. Seus olhos verdes brilhantes carregam uma intensidade que mostra determinação, mas também medo. Seu conflito interno é marcado por um desejo insaciável de aceitação. Sienna cresceu em um lar onde suas habilidades únicas eram desprezadas e escondidas. Seu segredo central é a capacidade de controlar a luz, uma magia que seus pais temiam e tentaram suprimir. Seu primeiro vislumbre de poder ocorreu durante uma tempestade, quando com apenas 6 anos, ela chamou pequenos raios de luz nas palmas das mãos para iluminar seu caminho. Esse momento de descoberta se transformou em medo, pois a fragilidade do poder a fez sentir-se vulnerável. No início da história, o símbolo central é um colar de prata, pequeno e delicado, com uma pedra de opala que brilha sob a luz. Sienna sempre o carrega escondido sob suas roupas, um presente de sua avó, que a alertou sobre o potencial de seus poderes. Esse colar simboliza tanto sua herança quanto a conexão com sua magia, que precisa ser descoberta. No horizonte sombrio de Eldar, um antagonista desponta. Magnus, um alfa desonrado que busca vingança contra o reino por causa da destruição de suas terras na infância. Ele alimenta um desejo avassalador de poder e controle, acreditando que pode transformar a ordem social a seu favor, desafiando as tradições. Magnus pretende usar a capacidade de Sienna, que ele havia descoberto em um momento de fraqueza, para derrubar Arik e tomar o trono. O evento inicial se desenrola em uma feira de mercado no centro de Tarros, onde o rei Arik está presente para escutar as preocupações de seu povo. O clima está tenso, o burburinho aumenta à medida que os alfas observam os betas e ômicos se reunindo em grupos. Nesse ambiente agitado, Sienna, em busca de ingredientes para um remédio que está preparando, atravessa a multidão. Um movimento inesperado faz com que ela esbarre em Arik, derrubando os frascos que carrega.
O colar escondido sob suas roupas revela-se sob a luz do sol e brilha intensamente, capturando a atenção de Arik. O encontro deles não é por acaso, mas sim um teste do destino. Enquanto eles falam e olhares se cruzam, Siena sente uma conexão única, mas seu medo a impede de se abrir. A atmosfera é carregada, cada palavra trocada pulsando com a promessa de algo maior. A história começa em plena primavera, num período onde flores desabrocham, simbolizando novas esperanças e conflitos por vir. A narrativa promete se estender por meses, onde o destino de Eldar e a relação entre Arik e Siena serão testados. A tensão entre alfas e betas persiste palpável, enquanto grandes mudanças se aproximam. Segredos, medos e desejos colidem, trazendo à tona questões que podem mudar o rumo do reino. A cada passo, o peso do passado e as escolhas do presente moldarão o futuro. A conexão entre Siena e Arik pode ser a chave para romper com o ciclo de opressão, mas ambos ainda têm muito a descobrir sobre si mesmos. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 2 semanas se passaram desde o encontro com Arik na Feira de Tarros. As tensões sociais continuavam a aumentar, refletindo nas interações diárias entre alfas, betas e ômicos. Na cidade, a opressão tornara-se mais evidente. Os alfas, em sua posição de poder, ignoravam os murmúrios de descontentamento que se espalhavam como fumaça na brisa da primavera. Siena caminhava pelas ruas de Tarros, o colar de opala escondido sob o tecido do seu vestido. Desde aquela primeira troca de olhares com o rei, a pedra se tornara uma presença constante em sua mente, quase como uma extensão de si mesma. O brilho da opala tinha mudado sutilmente, agora emanando um calor suave sempre que Siena se sentia nervosa ou animada. Era um sinal de que seu poder estava se intensificando, mas também um lembrete da responsabilidade que sentia. Após dias de hesitação, ela decidira se encontrar com Arik novamente. A ansiedade a consumia. Seria um momento de vulnerabilidade, onde ela poderia abrir-se de forma mais genuína. Chegando ao jardim do castelo, Siena encontrou o rei sentado em um banquinho de madeira, observando as flores que começavam a florescer. A luz do sol iluminava seu rosto, realçando os traços fortes e o olhar profundo. Quando ele a viu, um sorriso tímido surgiu. Siena. Ele a cumprimentou, fazendo um gesto para que se juntasse a ele. Fico feliz que tenha vindo. Um frio na barriga lhe deu a sensação de que tudo o que acontecia tinha um propósito maior. Siena sentou-se ao lado dele e, por um instante, ambos ficaram em silêncio, desfrutando da presença um do outro. Então, ela decidiu romper a barreira que a separava das expectativas e dos medos. Arik, você se lembra daquela noite na feira? Perguntou a voz trêmula, mas firme. Aquele momento em que nossos olhares se cruzaram. Foi como se algo dentro de mim despertasse. Eu também senti algo. A intensidade dos olhos de Arik a fez engolir em seco. Um peso desconhecido, como se o destino estivesse nos empurrando. A conversa fluiu entre confissões. Siena revelou sua infância e como sua magia foi um fardo em seus primeiros anos, sendo tratada como uma aberração por seus pais. Arik, por sua vez, falou sobre o medo que carregava desde aquele dia fatídico, quando perdeu amigos e familiares. Era um fardo que o isolava dos outros alfas. Eles estavam quebrando as barreiras, compartilhando nuances de suas vidas que a sociedade tentava esconder. Você não precisa temer seus poderes, Siena. A voz de Arik era suave, mas firme. Eles são parte de você, e eu preciso que você confie em mim. A conexão crescia entre eles,
cada palavra fortalecendo o laço que já começava a se formar. Contudo, Siena também sentia a pressão externa. O temor de que sua magia fosse descoberta e usada contra eles fazia seu coração acelerar. Ela sabia que Magnus vigiava seus passos, buscando uma oportunidade de corromper sua luz. Nesse momento, um novo personagem adentrou o campo de visão. Um homem de cabelo grisalho, trajando uma túnica escura, aproximou-se do jardim com passos decididos. Sua presença irrompeu a atmosfera leve que envolvia Arik e Siena. Majestade, começou, a voz carregada de um peso que fez Siena ficar tensa. Chegaram rumores de uma agitação entre os betas e ômicos. Eles planejam algo contra os alfas. Arik levantou-se instantaneamente, a fúria fazendo sua presença parecer ainda mais imponente. "Tem certeza do que diz?" questionou. "Sim, e não é apenas isso. Magnus está em movimento. Ele encontrou alguém para fazer contato com os revoltosos." A revelação atingiu Siena como uma flecha. O medo voltou, violento e vívido. Arik notou sua palidez e segurou sua mão, como se tentasse transmitir força. "Precisamos de um plano", disse ele, os olhos focados em Siena. "Vamos ajudá-los a entender que não são nossos inimigos. Existem caminhos para uma mudança." Antes que Siena pudesse responder, um estrondo ecoou. O ar se tornou pesado e uma sombra sobrevoou o jardim. Uma criatura alada, uma enorme ave de plumagem negra, despencou em direção a eles. O desespero tomou conta e tudo aquilo que Siena sabia sobre controle desapareceu. Ao mesmo tempo que Arik se preparou para agir, algo dentro dela se agitou. Ela sentiu o calor da opala contra seu peito, quase como se o símbolo estivesse pulsando com uma energia vibrante. A opala brilhava intensamente, iluminando o jardim em uma luz dourada. Com uma mistura de medo e determinação, Siena estendeu as mãos, dirigindo a luz sob a forma de uma rede para capturar a fera. O ataque era inesperado, e o esforço de canalizar sua magia a fez sentir um esgotamento profundo. Mas, ao mesmo tempo, revelava seu potencial. A ave, envolta em luz, parou sua trajetória, mas a força do impacto ainda era demais, derrubando Siena ao chão. Arik correu até ela. "Siena, você está bem?" Ela olhou nos olhos dele, sentindo a conexão intensa que formavam. Era um momento de escolha: permanecer na sombra do medo ou abraçar seu poder. A luz estava com ela, mas o mesmo se aplicava ao respeito e à força que Arik oferecia. Enquanto o jardim se enchia com o caos gerado pela criatura, Siena não se deixaria dominar. O amor deles era um inovador ato de rebelião, e sua verdadeira luta estava apenas começando. Mas agora, o que se desenhava no horizonte era sombrio e implacável. Os dias difíceis viriam, mas juntos estavam preparados para enfrentá-los. Por fim, as feridas do passado e os desafios do presente jamais seriam em vão. O colar de opala ainda brilhava forte sob suas roupas, aquecendo sua essência e suas esperanças. A batalha acabara de começar e Siena decidiu que não se afastaria de seu destino. 2 semanas depois, o clima em Tarros estava cada vez mais tenso. A atmosfera na cidade parecia carregada, como uma tempestade prestes a eclodir. Siena caminhava pelas ruas, o sol da manhã filtrando-se pelas nuvens, mas a luz não conseguia dissipar a opressão que pairava sobre o reino. O colar de opala, escondido sob suas roupas, pulsava suavemente, quase como se tivesse vida própria, aquecendo sua pele sempre que sua ansiedade aumentava. A ameaça de Magnus à espreita a fez refletir sobre sua vida. Arik e ela haviam se encontrado todas as semanas no jardim do castelo, partilhando segredos e medos. Esses momentos se tornaram importantes. Porém,
A vulnerabilidade de Siena ainda a atormentava. Cada interação com Arik unia mais suas almas, mas ela não conseguia afastar o medo de que suas habilidades fossem usadas contra eles. O rei tentava ser um refúgio, mas a incerteza em relação ao futuro dela e de seu povo pesava sobre seus ombros. O peso do passado, como sempre, não a deixava em paz. Aquela manhã, enquanto esperava por Arik, Siena contemplou o crescimento das flores no jardim. Elas respiravam vida, assim como a esperança dentro dela, mesmo que pequena. Assim que Arik apareceu, um sorriso involuntário brotou em seus lábios. Ele parecia mais forte, mas a sombra de suas preocupações era evidente em seu olhar. Siena, precisamos discutir o que soubemos. A voz de Arik era firme, mas suave. Os rumores sobre os betas e ômecos estão aumentando. Magnus está criando um exército. O coração de Siena disparou. A menção de Magnus evoca memórias doloridas. O que vamos fazer? Perguntou, o nó na garganta quase a sufocando. Precisamos unir os betas. Apesar do que os alfas fizeram, muitos não querem se insurgir. Mas se mostrarmos a eles que estamos do lado deles, podemos mudar as coisas. Ele segurou a mão dela e a conexão foi eletrizante. O calor do colar intensificou. E o que aconteceria se eles não acreditarem em nós? Sua voz soou mais frágil do que pretendia. O medo a assolando. Arik olhou profundamente em seus olhos. Enfrentaremos essa tempestade juntos. Não há outra opção. Você é a chave, Siena. Sua luz pode iluminar até os corações mais endurecidos. Eles se aproximaram mais e a intimidade do momento invadiu suas consciências. A vulnerabilidade compartilhada trouxe um pouco de coragem a Siena. A ideia de que a luz que vinha de sua magia poderia ser uma esperança para aqueles que se sentiam perdidos fez seu colar brilhar levemente. Eu não sei se consigo ser essa luz, murmurou. Você já é. A mão dele encontrou seu queixo, forçando-a a olhar bem dentro de seus olhos. E eu não posso deixar que o medo a impeça de brilhar. Devagar. A confiança começou a crescer em seu peito, mas logo uma nova tensão surgiu ao redor deles. Um grupo de alfas se aproximava, liderado por um homem de cabelos grisalhos e expressão severa. Ele era conhecido como Noran, o braço direito do rei, sempre atento aos movimentos dos betas. Majestade, ouvi rumores de agitação. Precisamos agir antes que a situação se deteriore. Siena sentiu a pressão da expectativa em cima de si. Noran a ignorou, focando apenas em Arik. A frustração disparou dentro dela. As pessoas ao seu redor estavam se organizando, mas onde estava o espaço para aqueles com magia? Noran, os betas e ômecos estão se sentindo cada vez mais empurrados. Se continuarmos a ignorá-los, isso não terminará bem. Arik falava com firmeza, mas a frustração estava crescente. Se eles desejam rebeldia, serão tratados como tal. A resposta de Noran foi brusca, como uma lâmina afiada cortando o ar. A tensão no peito de Siena aumentou. Ela queria intervir, mas as palavras falhavam em sua mente. O medo de ser descoberta, de ser vista como uma ameaça, a fez hesitar. O colar de opala parecia pulsar, aquecendo mais intensamente ao lado de seu coração. Finalmente, decidiu agir. Talvez seja a hora de revelarmos que não estamos aqui para lutá-los. Sua voz soou firme, quebrando o silêncio que se formou. Todos voltaram-se para ela com surpresa. Noran arqueou uma sobrancelha e Arik, por um momento, ficou impressionado. O que você sugere, Siena? Perguntou ele. E a ideia de que sua opinião era válida oferecia uma nova perspectiva. O que, se realizássemos um encontro aberto com os betas?
Mostraríamos que estamos dispostos a ouvir, a dialogar. Meu poder talvez possa ajudar a mostrar que não somos inimigos. Arik a observou por alguns instantes e se virou para Noran. Você vê? Precisamos de alguém para simbolizar essa união. Se os betas virem Sienna, creio que poderão acreditar em nossa sinceridade. A expressão de Noran endureceu. Um risco a ser considerado. Mas e se isso se voltar contra nós? Sienna fechou os olhos por um breve instante. O medo crescia novamente, mas como Arik dissera, ela deveria controlar aquele medo, não permitir que ele a dominasse. Antes que pudesse pensar melhor, Sienna se virou para Arik. Eu confio em você. O olhar dele era intenso e afetuoso, e Sienna sentiu o calor do colar se espalhar por seu corpo, como se compartilhando uma corrente de energia. Após a reunião, Noran foi embora, relutante. Sienna e Arik se encontraram novamente no jardim, onde um vazio reinava após a saída da autoridade. O silêncio os envolvia, agora mais leve, mas a incerteza ainda permanecia. Se não dermos o primeiro passo, nada mudará. Arik disse olhando para o céu. Precisamos ser ousados. Eu nunca imaginei que seria eu a liderar essa mudança. Sienna confessou, sua voz pequena. Você é mais poderosa do que imagina. Arik respondeu segurando sua mão. Juntos, somos mais fortes. A conexão se tornava um laço indispensável. No coração de Sienna, uma nova determinação começou a aflorar. Contudo, a sombra de Magnus continuava a se erguer, como uma tempestade eminente prestes a se desatar. As decisões que tomariam poderiam ou não unir o reino, ou ao contrário, desencadear uma luta de proporções irreversíveis. As flores ao redor deles balançaram suavemente, um sinal da incerteza nos ventos de Eldar, mas a luz que pulsava na opala em seu colar parecia prometer que, com coragem, poderiam enfrentar qualquer sombra que ameaçasse o futuro. Sienna respirou fundo, pronta para fazer sua parte. O destino a aguardava, e tudo o que podia fazer a partir daquele momento era brilhar. 2 semanas se passaram desde o tumultuado encontro no jardim do castelo. A pressão em Taros aumentava diariamente, como uma tempestade se formando no horizonte, pronta para explodir. Sienna caminhava pelas ruas movimentadas, seu colar de opala preso com firmeza sob o vestido. A pedra brilhava mais intensamente a cada dia, aquecendo sua pele sempre que a ansiedade a dominava. Ela se lembrou das conversas que teve com Arik, daquela conexão especial que se formara entre eles. Apesar do isolamento e da opressão que os cercava, esses momentos de intimidade ajudaram a moldar um novo sentido de propósito. Arik, com sua presença calma e segura, dava a Sienna a confiança que ela sempre teve dificuldade em encontrar. No entanto, a sombra de Magnus, o alfa desonrado, se estendia sobre eles. Os rumores sobre agitações entre os betas e ômicos se intensificavam, e Magnus estava se aproximando com um plano sombrio nas mãos. A ideia de que Sienna poderia ser usada contra Arik a deixava inquieta. As preocupações a seguiam como sombras, e ela precisava encontrar uma maneira de enfrentá-las. Naquele dia, ela se encontrou novamente com Arik no jardim, um lugar que agora se tornara tanto sagrado quanto seguro. Ele a esperava, envolto pela luz suave da manhã, o rosto iluminado pelo sol. A proximidade deles lhe aquecia o coração, mas a tensão entre os dois era palpável. Sienna, precisamos discutir algo importante. A voz de Arik era tensa. Os betas estão se unindo e ouvir falar disso me deixou preocupado. Podemos tentar conversar com eles, mas não sei como isso será recebido. Ela hesitou. E se eles não acreditarem em nós? Se pensarem que é apenas uma armadilha?
Ele respirou fundo, os músculos de seu queixo tensionados. Precisamos nos arriscar. Você é a luz que pode guiá-los. Se os betas virem que somos genuínos, talvez possamos conquistá-los. Siena sentiu uma onda de determinação crescer dentro de si. Vamos fazer isso então. Mas quero que me escute. Não posso ser vista apenas como uma ferramenta. Preciso ser reconhecida como algo mais. Arik olhou profundamente em seus olhos. Sua expressão mostrando que ele a entendia. Você é mais que isso. E a verdade é que a força de sua magia representa não só você, mas também quem somos quando estamos juntos. O calor do colar contra sua pele confirmou que ela estava no caminho certo, mas a insegurança ainda persistia, como uma névoa densa sobre o passado. Siena sabia que a vulnerabilidade a tornava frágil. Precisamos ser cuidadosos. Sol e o resto não aceitam bem as mudanças. As coisas poderiam sair muito pior do que imaginamos. Arik assentiu. Compreendo. Escutaremos os betas, mas a resistência deles será nossa maior batalha agora. Naquele momento, uma figura emergiu do fundo do jardim. Um homem de cabelo grisalho, de olhar penetrante e postura altiva, aproximou-se. O cheiro de seu manto de lã macia preenchia o ar. Era o conselheiro Noran. Majestade, precisamos discutir a situação com urgência. Siena sentiu um frio na barriga. A tensão estava se intensificando. Noran sempre trouxe notícias desfavoráveis. O que aconteceu? Arik respondeu, sua voz ligeiramente preocupada. Sol está organizando uma reunião secreta entre os betas. Se os alfas não agirem, a situação se tornará insustentável. Eles estão prontos para um levante. Siena trocou olhares com Arik. Isso é exatamente o que temíamos. Precisamos agir agora. Noran franziu a testa, a incredulidade evidente em seu olhar. Mas a proposta de diálogo com os betas foi sua, Siena. Corremos o risco de que isso se volte contra nós. A voz dela tremia, mas a determinação a impelia a continuar. Tudo no que eu quero é que eles vejam que não somos inimigos. A pressão aumentava e, em meio à tensão, ela percebeu que seu colar estava esquentando novamente. A opala emanava um brilho vibrante que perfurava a neblina da incerteza. Temos que ir ao encontro. O diálogo é a única maneira de manter a paz. Arik afirmou, olhando diretamente para Siena e em seguida para Noran. Eu me recuso a deixar que eles sejam tratados como inimigos. Muito bem. Noran concordou relutantemente, percebendo que as palavras de Siena tinham peso. Vamos nos preparar. Enquanto Arik, Siena e Noran organizavam detalhes para o encontro, a atmosfera ao redor do castelo permanecia tensa. Os ventos do norte começaram a soprar, como uma premonição do que estava por vir. No dia do encontro, o céu estava encoberto, aumentando o clima de expectativa e apreensão. Siena e Arik chegaram a um pequeno campo onde os betas se reuniriam. O aroma da terra úmida misturava-se com o cheiro do ar frio e Siena sentiu o coração acelerar à medida que se aproximavam do grupo. Os betas, em sua maioria, estavam visivelmente desconfiados. Sol, um homem robusto e de voz forte, olhou com desdém para Arik. O que os alfas querem agora? Estamos cansados de promessas vazias. Arik, ciente da pressão, falou com encorajamento. Estamos aqui para ouvir e entender as suas preocupações. Ouvir? Sol riu, um som áspero. O que os alfas sabem sobre ouvir? Eles nos ignoram, vivem em seus tronos enquanto nós lutamos para sobreviver. Siena sentiu uma onda de preocupação. O colar começou a brilhar intensamente, suas cores dançando. Ela então decidiu intervir. O que posso oferecer é um espaço onde todas as vozes sejam ouvidas.
Eu entendo que muitos de vocês têm suas desconfianças, mas prometo que não sou uma arma. O silêncio que se seguiu foi pesado. Logo, Saul a olhou com curiosidade. Poderia nos mostrar isso? Poderia provar que você não é uma extensão deles? Siena hesitou, a pressão crescendo em seu peito. Eu não sou apenas uma alfa. Minha luta é pela igualdade. A pressão da interação no campo era palpável e o olhar de Arik a incentivava. Ele estava ali, disposto a apoiar. E a luz que vinha do colar parecia compreender sua influência. Vou usar minha magia para mostrar quem sou verdadeiramente. Ela estendeu a mão e, concentrando-se, sentiu o calor da opala. A luz irradiou de seus dedos, formando um espetáculo de cores e formas. A cena era mágica, como se o dia se transformasse em um espetáculo de estrelas brilhando sob o sol. A multidão observou, mas Saul avançou, desconfiado. E se esse poder for usado contra nós? O que eu ofereço é a verdade. Uma oportunidade de encontrarmos um caminho juntos, para que nenhum de nós se sinta marginalizado. Siena declarou, sua voz firme. Ela sentiu que o peso do passado a acompanhava, mas ao mesmo tempo, o poder do momento vivo mexia com o presente. Mas antes que pudesse continuar, um movimento rápido atravessou seu campo de visão. Não era só Saul e os betas ali. De repente, Magnus apareceu, emergindo das sombras. Vejam, olha quem decidiu se mostrar. A querida Siena, a luz dos alfas. Suas palavras quase zumbiam no ar. E você, Arik? Tomando partido como sempre. As reações foram instantâneas. O nervosismo se espalhou pelo campo. Porém, Magnus não estava apenas ali para ameaçar. Havia uma provocação em suas palavras. Vocês acham que dialogar irá salvá-los? Eu já vi muitos que boatam no mesmo barco de vocês, e ainda assim não salvam a si mesmos. O coração de Siena disparou. A tensão nas palavras dele era como um fio prestes a se romper. Ela não poderia desistir agora. Siena olhou para Arik, suas emoções entrelaçadas. Ele a impulsionava a ser corajosa, a não ceder, e a pressão dela se transferiu para ele. A luz do colar então brilhou intensamente e naquele momento ela se sentiu forte. A batalha estava apenas começando. Elas não desistiriam de seus sonhos e esperanças. Os dias sombrios que se aproximavam poderiam voltar atrás, mas a união deles poderia criar um futuro mais iluminado, onde todos tinham lugar. Siena, pela primeira vez, não olhava mais para o medo, mas para a luz que poderia criar. Ali estavam, prontos para lutar. A força de sua relação, o pulsar do colar e a determinação de Arik alimentariam sua luta. Mas com Magnus no horizonte, o desenrolar dos eventos prometia não ser tão simples. No coração de Eldar, a batalha das ideias e emoções ainda estava se moldando, e Siena estava pronta para brilhar em meio à tempestade. 2 semanas se passaram desde o tenso encontro entre os betas e alfas no campo. A sombra de Magnus pairava sobre Tarros, enquanto os ventos frios do norte ecoavam um presságio de batalhas por vir. Siena caminhava ao lado de Arik, ambos se dirigindo para o castelo que se erguia imponente sobre o rio Celestine, sua arquitetura refletindo os conflitos e as esperanças do reino. O colar de opala, agora em volta do pescoço de Siena, brilhava intensamente, aquecendo sua pele e lembrando-a de sua crescente conexão com a magia e com seu verdadeiro eu. Enquanto os dois cruzavam a porta do castelo, a tensão era palpável. Noran, o conselheiro de Arik, os aguardava na sala de reuniões, seu olhar austero revelando que os dias de tranquilidade haviam chegado ao fim. Majestade, os fermentos de insurreição aumentam.
Sol está angariando apoio entre os betas e rumores de alianças com Magnus surgem a cada dia. Noran, com seu cabelo grisalho e postura rígida, transmitia a urgência da situação. Precisamos agir antes que se torne irreversível, afirmou Arik, seu olhar fixo em Siena, como se buscasse sua força. Não podemos deixar que a escuridão prevaleça. Siena sentiu seu estômago se apertar. As palavras de Arik a preencheram de determinação, mas também de medo. Ela se lembrava das palavras de Sol, da desconfiança velada, da necessidade de provar seu valor. Precisamos mostrar aos betas que não somos as feras que eles temem. A voz de Siena soou firme, em contraste com a tempestade que se formava em seu interior. E como fazemos isso? Perguntou Noran com uma mira crítica. Eles não renderão suas armas só porque você pediu. Estou disposta a me expor. O colar pulsou de forma reconfortante em seu pescoço enquanto ela falava. Um encontro, talvez. Uma oportunidade de diálogo real e não apenas promessas vazias. Arik olhou para ela, admirado por sua bravura. Siena está certa. Eu estarei ao seu lado. A confiança dele era um bálsamo para suas inseguranças. Noran franziu a testa, mas a determinação de Arik fez com que ele aquecesse. Muito bem, iremos. Após algumas horas de planejamento, o encontro foi agendado para 2 dias depois, em uma clareira na floresta de Eldar, onde os betas usualmente se reuniam. Siena sentia seu coração acelerar ao pensar no que poderia acontecer. E se os betas não a aceitassem? E se Magnus, sabendo de seus planos, viesse para atacá-los? Na manhã do encontro, o céu estava encoberto e a umidade do ar tornava o ambiente denso. Siena observava Arik preparar-se, suas mãos fortes e marcadas cuidadosamente, organizando a roupa real em um gesto de cuidado. Por um momento, ela conseguiu ver um menino por trás do rei, um ser vulnerável, em uma posição de enorme pressão. Arik, você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Siena, seu olhar penetrante refletindo a dúvida que assombrava sua mente. Eu não tenho escolha. Essa é nossa oportunidade de mudar o medo em esperança. Arik se virou para encará-la e naquele momento o véu da distância foi removido. E você é a luz que pode fazer isso acontecer. Juntos, somos mais poderosos. Siena sentiu seu coração aquecer. Ela estava pronta para aceitar aquele papel de coragem e responsabilidade. Enquanto se preparavam para saírem, algo dentro dela mudou. O colar de opala parecia brilhar mais do que nunca, como se estivesse respondendo ao fortalecimento de sua determinação. Chegando à clareira, Siena viu os betas se organizando. Sol, já em pé, a observava com uma expressão misturada de desconfiança e curiosidade. Ao seu lado, uma mulher de cabelo curto e olhos escuros chamada Mira parecia nervosa. Isso não era um bom sinal. Alfas. Sol começou, sua voz retumbante cortando o silêncio. O que traz vocês aqui? Arik deu um passo à frente. Estamos aqui para ouvir, não para falar. Sabemos que as tensões estão altas e que a situação se tornou insustentável. Siena sentiu a força dessa declaração, suas mãos tremendo sob a pressão das expectativas. Ouvir? Mira zombou. O que vocês sabem sobre ouvir além de ordens? Na verdade, temos muito a aprender com vocês. Siena interveio, a voz firme, mas vulnerável. Eu me ofereço para compartilhar minha luz com vocês. Não sou uma arma. Estou aqui para mostrar que podemos lutar juntos, não entre nós. Sol e os outros betas a observaram atentamente e Siena respirou fundo, canalizando a energia que emanava do colar. O calor pulsante a encorajou a continuar. Ela fez um gesto, convidando os presentes a se aproximarem. Então, algo inesperado ocorreu. Vindo da floresta,
Um grito de guerra ecoou, e sombras se moveram rapidamente. Magnus e seus aliados emergiram entre as árvores com uma ferocidade desencadeada. Que mudança seria essa, se não a de um novo alfa que busca destruir a ordem? Magnus riu, o desprezo escorrendo de suas palavras. Os betas precisam entender que estão sendo enganados. O coração de Siena vacilou. A tensão explodiu enquanto os alfas e betas se posicionavam em lados opostos. O colar de Opala brilhava intensamente, uma luz tentando cercá-la de segurança. Arik se posicionou ao lado dela, pronto para agir. "Vá para trás!" Arik gritou para Siena, mas ela se negou a se mover. "Não podemos deixar que a escuridão prevaleça!" Ela respondeu, suas mãos elevando-se em direção a Magnus, a luz nas palmas começando a brilhar. Sol, percebendo a transformação, gritou: "Vocês não têm ideia do que estão prestes a desencadear." As energias se colidiram enquanto Siena e Arik se preparavam para o que estava por vir. Um embate entre esperança e desespero, entre opressão e liberdade. Enquanto o combate se aproximava, Siena sentiu a conexão com Arik se intensificando. Ele estava ao seu lado, suas energias se entrelaçando, mas todos os sentimentos de conexão eram sombreados pela raiva e frustração de Magnus. A impressão de que a batalha seria iminente açoitava o ar. Diante do caos que tomava forma, Siena percebeu que a luta não seria apenas física, mas uma batalha pela luz contra a escuridão que se espalhava por Eldar. E no intenso momento que seguiria, a luz que ela havia chamado se tornaria um testemunho não apenas de seu crescimento, mas da chance de mudar o destino do reino para sempre. 2 semanas se passaram desde o tumultuado encontro entre os betas e alfas na clareira da floresta de Eldar. O peso da tensão ainda pairava no ar, como uma tempestade iminente. Siena observava o céu escurecer à medida que se aproximava da cidade de Tarros, o coração acelerando em seu peito. O colar de Opala, agora pendurado em seu pescoço, pulsava com uma luz suave, aquecendo sua pele sempre que um novo desafio se apresentava. Era um símbolo de esperança, de seu verdadeiro poder, e a cada dia que passava, parecia brilhar com mais intensidade. Siena e Arik estavam novamente juntos, preparando-se para abrir as negociações com os betas. O rei Alfa examinava um mapa sobre a mesa, as linhas representando as fronteiras do reino. A preocupação estava estampada em seu rosto. Ele sabia que a união dos betas sob a influência de Sol e a sombra de Magnus representavam uma ameaça real. "Precisamos ser rápidos", disse Arik, a voz firme. "Se os betas se unirem a Magnus, não haverá volta para nenhum de nós." Siena assentiu, mas sentiu a ansiedade crescer dentro dela. "E se eles não estiverem dispostos a ouvir? Não podemos forçá-los." Arik virou-se para ela, seus olhos carregando uma profundidade que Siena não conseguia ignorar. "Eles precisam saber que não estamos aqui para governá-los, mas para protegê-los. A união pode nos fortalecer. A vulnerabilidade tinha se tornado um lugar comum entre eles. A cada nova conversa, Siena sentia que se abria mais, mas também uma responsabilidade crescente sobre seus ombros. "E se não aceitarem minha magia?" perguntou Siena, a insegurança transparecendo. "Então você mostrará a eles o quanto é forte." A resposta de Arik era como um abraço, reconfortante e encorajador. "O poder não precisa ser temido, Siena. Você é luz, e isso é o que precisamos neste reino." O encontro com os betas estava marcado para o dia seguinte, e Siena se sentia cada vez mais apreensiva. No entanto, o momento de intimidade que compartilhavam naquelas horas ficara gravado em sua mente. A forma como Arik a olhou,
Como se enxergasse cada camada de insegurança, fez sua determinação crescer. No entanto, a realidade externa ainda apresentava barreiras. No dia seguinte, o céu estava ensolarado, mas a atmosfera estava assombrada pela tensão. Sienna e Arik chegaram à clareira, ambos cientes de que tudo poderia mudar. Os betas, formados em um semicírculo, aguardavam sua chegada. A presença deles era intimidadora e o olhar de Sol transbordava desconfiança. Aqui estão os alfas, novamente com suas promessas vazias, disse Sol, a voz alterada. O que nos trarão dessa vez? Arik respirou fundo, sua presença forte e decidida. Estamos aqui para ouvir e para mostrar que podemos ser aliados, não inimigos. Sienna sentiu a pressão da expectativa e decidiu se manifestar. Eu vim para compartilhar minha luz. Não sou uma arma. Eu sou a esperança, assim como todos vocês. A multidão se agitou, mas Sol não parecia convencido. Você diz que é esperança, mas somos oprimidos. O colar em seu pescoço começou a brilhar intensamente, aquecendo seu coração. Era como se a pedra estivesse respondendo à necessidade de sua energia. Sienna então usou sua luz, criando formas etéreas no ar, dançando em cores vibrantes. As expressões dos betas mudaram, mas Sol ainda olhava com dúvida. E se assim que você se manifesta for apenas um truque de alfas? Perguntou Sol, seu desafio ressoando. Não, eu sou mais, respondeu Sienna com fervor. Eu estou aqui com Arik porque acredito em um futuro em que todos nós possamos coexistir. Magnus, que havia se aproximado nas sombras, deu um passo à frente, seu olhar desdenhoso. Veja, todos os betas, falando de paz enquanto um alfa a busca quando quer mandá-los embora e controlar suas vidas. Ele vociferou, tendo a intenção de semear mais discórdia. Sienna encarou Magnus com um misto de medo e determinação. O homem que tanto a intimidava a fazia sentir uma incredulidade crescente. Mas a luz do colar parecia fortalecê-la, e ela decidiu que não se deixaria abalar. Não precisamos de controle, afirmou Sienna, seu olhar firme no dos betas. Precisamos entender uns aos outros. A sua luta é a minha luta. Aquelas palavras ecoaram na clareira, e por um momento o ar esfriou. Arik apoiou a mão em suas costas, mostrando seu apoio. Era um gesto simples, mas poderoso. A conexão entre eles estava mais forte do que nunca, e Sienna sentiu que estava se transformando na mulher que nasceu para ser. Porém, a tensão estava longe de terminar. Magnus riu, um som cortante, como se estivesse se divertindo com a cena. Vocês ainda acham que há espaço para união? Todos nós sabemos o que acontece com aqueles que ignoram a realidade. O poder é tudo. Magnus se lançou em direção a eles, tentando intimidá-los com sua presença imponente. A batalha parecia iminente. Sol e os betas estavam divididos entre a lealdade a seus líderes e a esperança de mudança. Se você quer conflito, então vai encontrar resistência. Arik gritou, sua mão piscando com a força da magia alfa. O clima esquentou. Sienna, decidida a não se afastar do que acreditava, elevou sua luz para o céu. Ao fazê-lo, um brilho intenso irrompeu do colar, transformando-se em uma barreira que começou a se expandir ao seu redor. Essa não é uma luta minha ou sua, ela declarou, sentindo o calor de sua magia se intensificar. A luz envolvia a clareira, aquecendo os corações, mas a presença de Magnus estava prestes a esgotar isso. Os betas sentiram a reverberação de sua energia e o murmúrio de dúvida começou a se transformar em vozes de apoio. Mas o ataque de Magnus foi rápido. Com uma onda de mágica sombria, ele tentou quebrar a barreira. Um choque de luz e escuridão ecoou pela clareira. A força da batalha começou com uma força devastadora.
O colar pulsava em seu pescoço, quase como se estivesse gritando em busca da luz que poderia derrotar a escuridão. Siena, em um ato de coragem, estendeu a mão em direção a Arik. Ele se posicionou ao seu lado e, juntos, concentraram-se em canalizar a energia positiva. O caos ao redor deles estava se intensificando e Siena soube que essa era a resistência que eles precisavam. Mas mesmo diante da adversidade, havia também sinais de união crescentes entre os betas. A luz de Siena se intensificou, manifestações etéreas dançando ao seu redor. Era um teste de não apenas seu poder, mas de tudo o que acreditavam. Ali, diante de todos, a luta se tornava um símbolo de resistência e esperança. A força daquela batalha poderia torná-los um só, e Siena estava determinada a vê-lo acontecer. E mesmo que os desafios à sua frente parecessem sem fim, ela não hesitaria em dar cada passo que fosse necessário. A luz estava com ela. As sombras de Eldar estavam começando a se dissipar, mas o futuro ainda era incerto. Seria a coragem o suficiente para enfrentar a tempestade que estava prestes a se formar? E o amor que unia Arik e Siena seria suficiente para desafiar não apenas as forças externas, mas também as incertezas que pulsavam dentro deles? Somente o tempo diria. 2 semanas se passaram desde o tumultuado encontro na clareira da floresta de Eldar, onde a tensão entre alfas e betas chegou ao seu auge. Siena e Arik se preparavam para a reunião decisiva que poderia determinar o futuro do reino. A cidade de Taros se erguia majestosa atrás deles, mas a atmosfera estava carregada de incerteza. O colar de opala que Siena usava, agora colocado sobre sua blusa, pulsava com uma luz quente, como se estivesse consciente da importância do momento que estava por vir. Siena estava inquieta, um misto de insegurança e esperança. Enquanto caminhavam em direção à clareira, as árvores pareciam sussurrar segredos e a fragrância do solo molhado envolvia o ar. O peso do colar em seu pescoço aumentava. E a luz emanada dele intensificava-se a cada passo que davam. Arik percebeu a tensão dela e segurou sua mão, proporcionando um conforto instantâneo. Vamos mostrar a eles que nossa luta é a mesma, disse Arik, seu olhar firme como sempre, mas agora havia um toque de vulnerabilidade. Siena notou como sua respiração se tornava pesada, revelando que ele também carregava um fardo. O medo da rejeição e do fracasso a atingiu em cheio. E se eles não acreditarem em nós? Questionou Siena, os olhos arregalados. E se eles decidirem que não temos mais valor? Se eles não acreditarem, lutaremos juntos. Porém, se conseguirmos unir forças, podemos mudar tudo. Arik respondeu, a decisão em sua voz ecoando na clareira. Aquela força dele lhe trouxe alguma paz, mas o peso do passado a atormentava. Quando chegaram, os betas os aguardavam em um semicírculo e a desconfiança estava estampada em seus rostos. Sol estava à frente, olhando para eles com uma expressão dura, mas Siena também notou Mirella, uma mulher de cabelo castanho e expressão preocupada. A mulher se aproximou de Sol e sussurrou algo que parecia acalmá-lo, mas o olhar dela para Siena mostrava assim a tensão que a reunião gerava. Vocês estão aqui novamente, alfas? Sol começou, o tom desdenhoso. O que temos para ouvir desta vez? Estamos aqui para nos unir, não para governar. Arik respondeu, sua voz ressoando com sinceridade. O passado pode ser um fardo, mas nós podemos crescer com ele. Crescer? Sol ironizou. Enquanto os betas sofrem sob a opressão de vocês, então Siena decidiu intervir, a luz do colar ardendo contra seu peito. Ela estava apenas a um passo atrás de Arik,
mas aquela luz parecia clarear seu caminho. Sei que vocês nos veem como inimigos, começou Siena, sua voz ainda tremendo. Mas eu não sou só uma alfa. Na verdade, eu sou mais como vocês. Uma mulher lutando por um espaço onde todos possam viver em paz. Mirelle pareceu sentir a sinceridade em suas palavras e moveu-se para mais perto. Siena notou que a mulher tinha uma fervorosa determinação em seus olhos. Como você pode garantir que não irá trair quem vier a confiar em você? Questionou Mirelle com um tom de urgência. Podemos escolher caminhos diferentes. Siena respondeu, a luz do colar crescendo ao seu redor. Estou aqui para usar meu poder a favor de vocês, não contra. Durante essa conversa, os olhares de Sol e Mirelle se cruzaram. As tensões mudaram de foco para um diálogo genuíno, quando Sol se pôs a pensar. Entretanto, a situação não durou muito, pois Magnus apareceu das sombras das árvores, suas palavras cortantes. Olhem para o que temos aqui! A Alfa que se diz uma salvadora e o rei que a apoia! Exclamou, provocando um riso sarcástico. Os betas precisam de alguém que os proteja das ilusões, não de um alfa que leva a luz e a usa como ferramenta. A tensão aumentou novamente. Os betas desviaram os olhares e Siena sentiu o peso do medo se espalhar. Arik imediatamente se pôs à frente de Siena, uma postura de defesa. Magnus, deixe-os decidir. Se você continuar com suas provocações, a única luz que eles verão será a sua própria destruição. Arik declarou, a voz intensa. A atmosfera pesou. As palavras de Magnus continuavam a reverberar. Mas Siena decidiu que não permitiria que aquelas sombras apagassem sua luz. Ela estendeu suas mãos em direção aos betas, sua magia crescendo numa representação visível. Eu sou luz! Gritou, criando uma rede etérea de luz que pulsava vibrante ao seu redor. E estou aqui para ajudar! Os betas olhavam, agora mais inclinados a ouvir. Entretanto, a presença de Magnus permanecia ameaçadora, um bloqueio a ser superado. A luz de Siena estava se alimentando da energia do colar, que brilhava intensamente. Você se julga mais forte do que eu, Siena? Magnus gritou, elevando sua mão, invocando uma onda de escuridão que desafiava a luz de Siena. A batalha estava prestes a ocorrer, e Siena sentiu o calor do colar se intensificar numa onda avassaladora. Suas mãos começaram a brilhar e a tensão entre os poderes colidiu. Arik permaneceu firme ao seu lado, utilizando sua magia para garantir que a luz de Siena não se apagasse. Precisamos unir forças, Siena gritou, sabendo que o verdadeiro desafio não era apenas vencer Magnus, mas encontrar um terreno comum com os betas. A luta entre luz e escuridão começou. A clareira vibrava com as energias opostas colidindo. No meio do caos, Siena sentiu algo dentro de si mudar. A luz emanada por seu colar se expandia, envolvendo não apenas a si mesma, mas criando uma conexão viva com os betas. Todos nós temos medo, mas não podemos nos deixar dominar por ele, Siena exclamou, sentindo suas palavras atravessarem a multidão. A luz não é apenas minha, ela é de todos nós. Os betas começaram a se movimentar, um murmúrio crescendo entre eles. Para Siena, o coração pulsava com a esperança de que algo mudaria. A luz afetava suas percepções, e Sol, tocado pela força dela, hesitou. Se é assim que você se vê, talvez ainda haja um caminho, disse Sol, sua voz mais baixa, mais firme. Com isso, uma nova corrente de emoção percorreu o campo. A magia de Siena e Arik continuava a fundir-se em um único propósito, e os betas, embora receosos, começaram a se unir a eles. Os fios invisíveis da luz conectavam-nas, formando um laço forte.
Mas Magnus não se deixaria intimidar e continuou seu ataque. Em meio ao tumulto, um movimento súbito fez com que Siena desviasse. Um container de magia escura disparou contra ela e instintivamente Siena levantou as mãos. A luz e a escuridão colidiriam numa explosão. E enquanto um novo foco se formava, algo profundo dentro dela confirmou seu verdadeiro propósito. O futuro de Eldar estava sendo moldado ali, naquela luta, e a ligação entre Siena e Arik se tornava ainda mais forte. Quando a luz finalmente dispersou as sombras, Siena percebeu que havia uma escolha a ser feita. A união deles era o fio que os uniria. Mas a luta dentro de cada um deles ainda estava longe de ser resolvida. Seriam eles capazes de enfrentar a escuridão que atentava contra eles? Se tudo o que construíram se manteria firme diante do caos? As respostas ainda não estavam claras, e Siena sentiu que o colar de opala, agora vibrante e pulsante, simbolizava ainda mais o que estava por vir. Ela enfrentaria seus medos, não desistindo de sua luz e do amor que a guiava. Agora, um novo capítulo se desenhava diante deles. As coisas nunca mais seriam as mesmas. Mas a batalha pelo futuro de Eldar estava apenas começando. 2 semanas se passaram desde o tumultuado encontro na clareira da floresta de Eldar. O céu agora abrigava nuvens pesadas e escuras, refletindo a inquietação que pairava sobre a cidade de Taros. Siena caminhava ao lado de Arik, ambos com passos firmes, enquanto o peso do destino se tornava palpável em seus corações. O colar de opala que Siena usava pulsava com uma luz intensa, calorosa, como se estivesse ansioso para se conectar com o que estava por vir. Entretanto, o ambiente estava impregnado de uma expectativa aterrorizante. A reunião com os betas estava marcada para aquele dia, e o nervosismo grudava nas entranhas de Siena. Ela não conseguiu deixar de pensar sobre as palavras de Sol. Os betas estavam cansados de promessas. Estavam prontos para lutar por suas próprias vidas. Arik parou ao seu lado, seu olhar profundo transmitindo uma mistura de atenção e força. "Precisamos entrar", disse ele, o tom sério. "É agora ou nunca?" "E se eles nos repudiarem?" Siena perguntou, a ansiedade crescendo. "Se me verem como uma ameaça?" Arik segurou a mão de Siena, envolvendo-a confortavelmente. "Você não está sozinha. Nós estamos nisso juntos, sempre." O calor do toque dele foi um alívio reconfortante. Entretanto, a palidez em seu rosto revelava que ele também lutava contra demônios internos. A sombra de Magnus pairava sobre eles como um lembrete constante das consequências de seus atos. Quando chegaram à clareira, o ar parecia elétrico. Os betas formavam um semicírculo, onde Sol estava à frente, seu olhar penetrante, analisando a presença de Siena e Arik. O lugar, que deveria ser um espaço de diálogo, estava carregado de desconfiança e raiva. Uma pressão invisível os envolvia. Siena podia sentir a tensão pulsar, quase como um murmúrio entre a multidão. "Vocês acham que voltaram aqui para nos enganar novamente?" gritou Sol, seu tom desdenhoso. "O que pode um alfa nos ensinar sobre liberdade?" Arik deu um passo à frente, sua voz ressonando na clareira. "Estamos aqui para nos unir. Eu não sou o inimigo que vocês pensam que sou. Nenhum de nós precisa ser." Siena sentiu o peso da expectativa e, com um impulso de coragem, decidiu se manifestar. "Eu luto por todos nós. Se houver uma chance de esperança, devemos nos unir." O colar ao redor de seu pescoço começou a brilhar. Era como se a energia daquela conversa se manifestasse ali, e Siena usou isso para se concentrar.
Quando ela falou, a luz que irradiava dela parecia chocar os betas, mas Sol ainda não estava convencido. Como podemos acreditar em um alfa? Sua voz era dura e cheia de ressentimento. Vocês sempre foram opressores. Eu não sou apenas uma alfa. Siena declarou com firmeza. Eu sou uma mulher que deseja a liberdade para todos nós. As palavras tornaram-se um grito de esperança. Mirelle, uma beta com cabelo castanho e feições suaves, observou em silêncio. Seu olhar parecia pesar as palavras de Siena, e a hesitação começava a se desvanecer. Mas Magnus, que havia se escondido na penumbra, apareceu em comunicação voraz. Olhem para a cena! Uma alfa fala de paz enquanto suas intenções são obscuras. A voz cortante dele ecoou, infligindo desconfiança naqueles que estavam começando a se abrir. A atmosfera mudou, e Siena viu o medo refletido nos rostos dos betas. A aura ameaçadora que Magnus emanava era como um veneno adicionado à situação. Siena sentiu a pressão em seu peito aumentar, mas Arik ficou ao seu lado, imperturbável. Se vocês se unirem a ele, todos perderemos! Arik gritou, sua figura alta e forte, projetando confiança. Temos um inimigo em comum. Olhem para a verdade. Arik virou-se para Siena e a segurou pela mão, reforçando uma conexão que a deixava mais forte. Era uma restauração do poder que ela sentia dentro de si, um símbolo de que a luz não era exclusivamente dela, mas de todos eles. A batalha entre luz e trevas estava prestes a se intensificar e o colar ao redor de seu pescoço começou a brilhar intensamente. No meio do clamor, as energias escurecidas de Magnus começaram a se mover em direção à clareira. Siena não podia deixar que a escuridão prevalecesse. Num instante de coragem, estendeu as mãos, criando uma rede dourada de luz que pulsava com expectativa. Lutamos juntos ou não existiremos, Siena bradou, a luz envolvendo os betas ao redemoinho de sua energia. Essa é a nossa escolha. Os betas hesitaram, observando a conexão poderosa que se formava entre Siena e Arik. Sol, em um impulso, começou a se aproximar. A luz envolvente da rede parecia se conectar o seu coração. Junto com outros, Siena fez um esforço consciente para ir além das divisões. Foi um ato de bravura coletiva, mas a sombra de Magnus não cessou. Ele atacou, invocando um feitiço de escuridão. O choque quase derrubou todos, e o poder sombrio foi como uma onda arremessando Siena para o chão. O colar de opala pulsou, sua luz quase apagando sob a pressão, mas Siena se lembrou das palavras de Arik. Levante-se, Siena! Arik gritou, guiado pela energia que unia seus corações. Com todos os seus esforços, Siena se levantou, a luz que emanava dela aumentando em um clímax tremendo. A luta estava longe de ser uma simples troca, era um emaranhado de esperanças. O colar brilhou em um tom radiante, mais quente e vibrante do que antes. Em um último impulso, Siena lançou a energia ao espaço, crescendo em uma explosão luminosa que engoliu a clareira. Ela buscou mais do que o simples ato de combate. Precisava unir forças, mostrar que todos eram dignos de luz. Reflexões de luta, dor e esperança colidiam em um só espaço. Os betas começaram a se mover, e a corrente que se formou era uma união de forças. Magnus, provocando o caos, hesitou. Era uma fraqueza, e naquela fraqueza, Siena sabia que poderia surgir uma nova oportunidade. A conexão que havia criado estava quebrando os limites. Cada pulsar de luz parecia ecoar como um conselho. A resposta do colar ressoava dentro dele. Ouvindo o poder da luz, os betas se uniram e a magia começou a se transformar.
A batalha não era apenas deles, era de todos que estavam prontos para lutar contra a opressão. Siena percebeu que aquele não era o final das sombras, mas o começo de uma nova jornada. A escuridão poderia ser desafiada, e quando enfrentou seus medos, ficou claro que o que se desenhava à frente era muito mais do que um destino individual. Num último suspiro, ergueu a voz mais uma vez. Juntos somos mais, e juntos vamos lutar. O futuro estava aberto e as consequências das escolhas se aproximavam mais do que nunca. O colar de opala não era mais um mero símbolo, era uma luz vibrante que ansiava ser levada adiante. Siena sentia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas estava pronta para enfrentá-los. Um novo capítulo se abria no reino de Eldar e a história estava prestes a ser reescrita. 2 semanas se passaram desde o tumultuado encontro na clareira da floresta de Eldar. O céu agora mostrava nuvens pesadas e escuras, refletindo a inquietação que pairava sobre a cidade de Tarros. Siena caminhava ao lado de Arik, ambos com passos firmes, enquanto o peso do destino se tornava palpável em seus corações. O colar de opala que Siena usava pulsava com uma luz intensa, calorosa, como se estivesse ansioso para se conectar com o que estava por vir. O clima dentro do castelo estava denso. Siena sentiu a pressão ao entrar na sala de reuniões. Noran, o conselheiro, esperava com uma expressão tensa. Ele observou Arik e Siena. Sua voz grave ressoou. A situação se tornou crítica. Os betas estão cada vez mais inquietos e a influência de Magnus não pode ser ignorada. O coração de Siena disparou. Havia uma expectativa crescente, uma batalha de ideias prestes a acontecer. Arik se virou para ela, sua mão tocando suavemente a dela. Precisamos agir antes que seja tarde. Somos os responsáveis por trazer esperança a Eldar. O que acontece se não conseguirmos? Siena sussurrou, sua insegurança à flor da pele. O colar em seu pescoço parecia aquecer sob o seu toque, como se quisesse confortá-la. Arik, percebendo a hesitação, disse com firmeza: "Estamos juntos nessa. Se não lutarmos, seremos acusados de sermos os opressores." Naquela clareira, a tensão estava palpável. Os betas haviam se reunido sob a liderança de Sol, que os incitava a resistir. Siena e Arik entraram, e os murmúrios logo começaram. "Olhem quem nós temos aqui novamente, o rei dos alfas e sua amada." Sol começou, seu tom ácido. "O que vocês realmente querem?" "Estamos aqui para ouvir." Arik respondeu, sua voz carregada de um peso que ecoava pela clareira. Ele olhou nos olhos de Siena, transmitindo força e apoio. Siena sentiu o calor do colar aumentando, como se estivesse absorvendo a energia do momento. Era hora de agir. Ela deu um passo à frente, sua voz quase tremendo. "Nós não queremos mais opressão." Os olhos dos betas se fixaram nela. Alguns mostravam desconfiança, outros curiosidade. Por um instante, a atmosfera pareceu mudar, mas Sol, não convencido, apertou os lábios. "O que garante que não repetiríamos a história? Vocês sempre foram os que se impuseram a nós." Arik estava prestes a responder, mas Siena interrompeu, sentindo que era sua vez de mostrar a força que vinha do colar. "Eu sou mais do que um símbolo dos alfas. Sou uma mulher que crê na liberdade, na igualdade." Magnus, que até então assistia da sombra das árvores, avançou, um sorriso zombeteiro em seu rosto. "E o que seria uma mulher como você, cercada pela fraqueza de um alfa? Isso não passaria de uma farsa." A tensão aumentou. Siena sentiu a energia negativa se espalhar. O colar em seu pescoço brilhou intensamente como uma resposta à hostilidade. Ela ergueu as mãos.
criando um campo de luz ao redor de si. Eu não sou uma farsa, afirmou com bravura, tentando sutilmente unir os betas à sua luz e dissipar a escuridão de Magnus. Todos nós podemos encontrar um caminho para a paz. Os murmúrios entre os betas aumentaram e Soul, percebendo a hesitação, começou a se mover. E se você falhar? Se sua luz se tornar uma arma contra nós? Arik virou-se para Soul. Se você não acreditar em Sienna, então não verá as chances que temos de nos unir. Não podemos permitir que o medo nos controle. Nesse momento, Sienna sentiu que era crucial fortalecer seu vínculo com Arik. Eles enfrentavam um inimigo comum e a conexão entre eles não poderia se quebrar. Olhando nos olhos dele, Sienna murmurou: "Estamos juntos, não importa o que aconteça." Arik assentiu, e a luz do colar iluminou suas expressões. Mas então, Magnus decidiu transformar suas palavras sarcásticas em ações. "Chegou a hora de mostrar quem realmente deve governar", ele declarou, ordenando a seus seguidores que atacassem. Um confronto explosivo começou. A luz de Sienna e Arik colidiu com a escuridão de Magnus, e a clareira se transformou em um campo de batalha. Sienna sentiu a energia do colar fluir, cada pulso a preenchendo de coragem. Enquanto o combate se desenrolava, Sienna e Arik lutaram com toda a força de suas convicções, mas o ataque de Magnus foi inabalável. Os betas começaram a se dispersar e o caos gerava mais divisão. "Basta!" gritou Sienna, sua voz ecoando com a força da mágica em sua essência. "Nós não precisamos lutar uns contra os outros. Lutamos juntos." Quando Magnus se preparava para lançar um ataque, Sienna canalizou e expandiu a luz em direção aos betas, criando um campo de proteção. A luz pulsou, envolvendo a área em um brilho ofuscante. Os betas hesitaram. Soul, tocado pela luz, deu um passo à frente. "Talvez Sienna tenha razão. Se há uma chance de mudar, precisamos tentar." E naquele instante, enquanto a luz prevalecia sobre a escuridão, o colar de opala brilhou com uma intensidade que nunca havia encontrado, unindo todos no campo. A batalha não era apenas por sobrevivência, mas por um futuro onde cada um tivesse um lugar. Magnus, em um último esforço, atacou com fúria, mas a união criada a partir da luz de Sienna e Arik formou um escudo poderoso, desviando sua energia sombria. "Essa não é uma luta apenas minha e do Arik", Sienna bradou, a energia pulsando em cada palavra. "É nosso dever criar um futuro mais brilhante." A clareira se transformou em um símbolo de esperança, um marco que poderia alterar o curso de Eldar. Afinal, não era a força de quem governava, mas a luz que emanava do conjunto. Quando tudo finalmente se acalmou, Sienna percebeu que nunca havia estado tão perto do que realmente significava a união. A energia coletiva dos betas começava a se unir ao seu brilho, e o colar de opala não era mais apenas um símbolo de seu poder. Era um farol de esperança para todos os que estavam dispostos a lutar ao seu lado. O futuro estava diante deles, e a possibilidade de um novo caminho se aproximava, enquanto emoções e desafios ainda permaneciam a serem enfrentados. O amor que unia Sienna e Arik se fortalecia a cada passo, e juntos eles estavam prontos para enfrentar a tempestade. A jornada apenas começaria. 2 semanas se passaram desde o turbulento encontro na clareira da floresta de Eldar. O clima em Taros estava tenso, com nuvens pesadas preenchendo o céu e anunciando uma tempestade iminente. Sienna e Arik estavam no castelo, o ar ao redor deles carregando a eletricidade da incerteza. O colar de opala que Sienna usava pulsava com uma luz intensa, agindo como um farol de esperança, aquecendo sua pele e prometendo força em momentos difíceis.
Na sala de reuniões, a tensão era palpável. Noran, o conselheiro de Arik, apresentou a situação crítica. Os betas estão crescendo inquietos. A influência de Magnus se espalha rapidamente, disse ele, seu rosto sério. Siena respirou fundo, sua inseparável insegurança voltando a surgir. Olhando nos olhos de Arik, buscou nele a coragem que lhe faltava. O que vamos fazer? Se não conseguirmos convencê-los, tudo estará perdido. Arik segurou sua mão. Precisamos demonstrar que estamos ao lado deles e que estamos dispostos a mudar. A sala ficou em silêncio. E Siena percebeu que a carga sobre seus ombros era maior do que imaginava. Não se tratava apenas de salvar o reino, mas também de lutar contra seus próprios medos. O amor por Arik a empurrava para a frente, mas a dúvida persistia. Na manhã seguinte, o céu permanecia nublado e o clima estava pesado, refletindo a inquietação no coração de Siena. Um encontro estava marcado na clareira. Era a chance de unir os betas. Ao chegar, ela notou os rostos tensos da multidão que a aguardava. Sol, o líder beta, estava em destaque, os braços cruzados, o olhar desconfiado. Mais uma vez vocês estão aqui? O que querem? Gritou Sol, sua voz ecoando entre as árvores. Arik tomou a frente, sua postura decidida. Estamos aqui para ouvir e para nos unir. Precisamos encontrar um caminho juntos. Siena respirou fundo e decidiu se posicionar ao lado de Arik. O calor do colar de opala contra seu pescoço aumentava. Ela sabia que poderia fazer a diferença. Eu não sou uma arma. Estou aqui para ajudar. Os murmúrios entre os betas começaram a crescer, mas Sol ainda estava cético. Como podemos confiar em vocês? O que garante que não repetirão os erros do passado? Siena se lembrou das palavras encorajadoras de Arik e levantou a cabeça. Um futuro melhor começa com diálogo, não com desconfiança. Nós fazemos parte da mesma história. Precisamos lutar juntos. Magnus, que antes permanecera nas sombras, se adiantou, a expressão de desprezo em seu rosto. Olhem, o querido Alfa e sua luz. Vocês acham que podem mudar a ordem do reino? Os betas sempre serão inferiores a vocês. A tensão aumentou. Siena encarou Magnus, determinada a não se deixar intimidar. O colar de opala começou a brilhar intensamente e ela sentiu a luz irradiar em seu interior. Essa não é apenas uma luta entre alfas e betas. Estamos lutando por um futuro onde todos teremos escolha e espaço. Os betas hesitaram, os olhares começando a se encontrar. Mas Magnus não se deixava abalar. Ele fez um movimento, desencadeando uma onda de magia sombria. Arik se colocou entre Siena e a onda de escuridão. A luz sempre prevalecerá sobre as sombras. Gritou, levantando sua mão com poder. Siena, em resposta, elevou suas próprias mãos. A luz se expandiu em uma barreira entre eles e a escuridão que Magnus projetava. As energias haviam colidido em um espetáculo de luz e sombras, criando um espetáculo aterrador e lindo. Isso não pode terminar assim, Siena exclamou, sentindo a tensão do momento aumentar. Lutemos juntos e não entre nós. Os betas começaram a se unir e Siena viu o Sol hesitar. Era um momento que precisavam, um sinal de esperança. Mas Magnus estava determinado a se manter firme e a luta se intensificou. Enquanto as energias colidiam, Siena buscou a luz dentro de si. A cada pulso do colar, ela se sentia mais forte, como se as esperanças de todos dependessem dela. Usando toda a sua força, expandiu a luz, criando um caminho que unisse as pessoas. Essa é a nossa única chance de mudar, ela gritou, sua determinação ressoando. Juntos somos mais fortes que qualquer sombra.
Magnus avançou novamente, mas a luz de Siena se mantinha firme, envolvendo não só a Arik e os betas, mas criando uma conexão que unia seus corações. A batalha não era apenas entre eles. Era um teste de suas forças, uma luta por um futuro melhor. Quando a magia finalmente entrou em colapso, a clareira se iluminou em um brilho ofuscante. Para a surpresa de todos, a luz começou a dissipar as sombras, e Siena viu os rostos dos betas mudarem. Em vez de medo, havia curiosidade e até esperança. "Você está certa", disse Sol, sua voz mais suave. "Se estamos juntos, talvez possamos mudar isso." A tensão flui, e com ela, uma nova aliança começa a surgir. Siena e Arik perceberam que juntos havia uma chance de construir um novo futuro. Mas a luta estava longe do fim. A sombra de Magnus ainda pairava sobre eles como uma ameaça constante. Diante da clareira iluminada, Siena compreendeu que sua jornada estava apenas começando. Olhando para Arik, a conexão entre eles se fortalecia. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, e mesmo que os desafios ainda estivessem por vir, seu amor e determinação poderiam iluminar o caminho que se desenharia diante deles. Ela ergueu os olhos para o colar, agora brilhando intensamente, como um símbolo de tudo que conquistaram juntos e do que ainda estavam por descobrir. A tensão no ar transformou-se em um sopro de esperança, e Siena sabia que nada seria fácil, mas a luta estava apenas começando. Os desafios ainda os esperavam, mas juntos eles enfrentariam a tempestade como nunca antes. 2 semanas se passaram desde a tumultuada batalha na clareira da floresta de Eldar. O sol da manhã se escondia por trás de nuvens pesadas, enquanto Siena e Arik caminhavam pela cidade de Tarros, a atmosfera tingida de tensão e expectativa. O colar de opala que Siena usava pulsava confortavelmente contra sua pele, irradiando um brilho suave a cada passo. Como se reconhecesse a gravidade da situação que se desenrolava. Eles se dirigiam ao castelo, onde rumores sobre a crescente revolta dos betas contra os alfas se espalhavam rapidamente. O eco das vozes e sussurros nos mercados criava um clima de insatisfação palpável entre os cidadãos. Arik, ciente das dificuldades, caminhava com a postura firme, mas a sombra de insegurança cruzava seus olhos azuis. "Você está pensando na reunião de amanhã?" Siena perguntou, interrompendo o silêncio que o cercava. "Sim, e no que podemos fazer para impedir que tudo piore." Ele olhou para ela, sua expressão carregando tanto preocupação quanto determinação. "Precisamos mostrar aos betas que estamos dispostos a fazer mudanças, não só prometer." Enquanto caminhavam, Siena notou a maneira como a tensão nos ombros de Arik parecia pesar. Ela lembrou da promessa que haviam feito de enfrentar os desafios juntos. Decidida a conectá-lo à sua luz, Siena segurou sua mão. "Lembre-se, somos mais fortes quando estamos juntos. Sua força me inspira a enfrentar meus próprios medos." Arik sorriu brevemente. Um pequeno lampejo de gratidão em meio à pressão que sentia. "E você me lembra o que realmente importa." O modo como seus dedos se entrelaçaram trouxe conforto aos dois, como um pequeno refúgio em meio ao caos. Nos dias que se seguiram, Siena começou a perceber uma mudança. As interações com os betas mostravam-se mais intensas, e um novo personagem se tornara parte daquele jogo político. Um homem de cabelos grisalhos e expressão firme, conhecido como Aemon, apareceu entre os betas e trouxe uma nova perspectiva, desafiando Sol na liderança. "Não podemos permanecer aliados dos alfas, mas também não podemos lutar sem uma estratégia. Precisamos pensar no que realmente queremos."
argumentou Aemon, sua voz firme provocando murmúrios entre os presentes. Ele tinha um olhar intenso, como se estivesse sempre avaliando as possibilidades. Siena notou que a presença dele estava mudando a dinâmica e sentiu um frio na barriga. Aemon buscava construir uma nova aliança, mas isso poderia ser um revés. A decisão de como proceder agora pesava ainda mais sobre seus ombros. No entanto, o conflito interno de Siena crescia. Como poderia confiar em alguém tão novo quando sua própria perspectiva estava mudando? Arik sentia a tensão dela e, durante uma pausa após a reunião, convidou-a para um passeio pelo jardim do castelo. "O que você acha de Aemon?" perguntou Arik, olhando para os canteiros floridos. O perfume das flores preenchia o ar, contrastando com suas inquietações. "Não sei. Ele parece ter um bom ponto de vista, mas também é uma incógnita." Siena respondeu preocupada. "Lembre-se de que nem toda mudança é negativa. O que precisamos é encontrar um equilíbrio." Arik sorriu, mas havia uma reflexão em seus olhos. Desde que temos um objetivo em comum, mesmo aqueles que parecem estranhos podem se tornar aliados. Siena sorriu de volta, mas o peso de suas inseguranças ainda a incomodava. Como poderia garantir aos betas que sua luz não se tornaria uma arma contra eles? E se falhasse? O desafio de se inserir em um novo mundo com o colar de opala pulsando em seu pescoço parecia um fardo. No dia seguinte, durante a reunião, Aemon trouxe uma proposta ousada. Se os alfas realmente querem mudar, deveriam se comprometer a uma cerimônia pública de reconhecimento das habilidades dos betas. Somente assim poderão mostrar que não estão acima, mas ao lado de vocês. Os murmúrios de desaprovação misturavam-se ao entusiasmo, e Siena percebeu que a ideia de Aemon poderia ser o impulso que precisavam. Seria o passo para conceder aos betas o respeito que sempre desejaram? Entretanto, Soul não se deixou levar. Isso é um risco desnecessário. O que garante que não se tornará um espetáculo para humilhar nossa luta? Os desafios estavam se acumulando e, com eles, a necessidade de fazer uma escolha. Siena virou-se para Arik, que parecia ponderar a proposta. O colar de opala começou a vibrar, quase como se estivesse chamando a sua atenção para a luz que ela possuía. "Podemos tentar." A afirmação de Siena surpreendeu a todos na sala. Mostrar que somos todos dignos de respeito é a chave para a união. O olhar admirado de Arik confirmou que ela estava no caminho certo. O calor do colar se intensificou, refletindo sua determinação crescente. Mas Soul e seus aliados começaram a se manifestar e o ambiente tornou-se hostil. "Vocês não estão prontos para o que isso significa", advertiu Saul, sua voz carregada de dúvidas. "Não podemos desistir antes mesmo de começar", Siena exclamou, sem mencionar que sua insegurança estava em jogo. O colar aquecia intensamente contra seu peito. "Proponho um desafio." Aemon interveio, sua presença forte fazendo ecoar a ideia enfática. "Se um beta vencer um alfa em um combate, as regras de nossa aliança serão reavaliadas." As reticências se espalharam na sala e a tensão entre os dois grupos se intensificou. O conflito interno de Siena pesava. Sua voz se tornava um grito abafado enquanto sentia que suas habilidades poderiam ser colocadas em risco, mas sabia que precisava permanecer firme. A cumplicidade com Arik estava se aflorando em um modo suave, apesar da intensidade. E, enquanto a discussão prosseguia, ele voltou-se para ela, a segurança em seus olhos um bálsamo reconfortante. "Se isso ocorrer, estarei ao seu lado. Por sua força e coragem, vamos encontrar um caminho", falou Arik com sinceridade, sua expressão agora mais suave.
Siena respirou fundo, a luz do colar brilhando como uma resposta a tudo o que estava por vir. Ela não apenas enfrentaria o desafio, ela decidiria como moldar seu destino, e juntos enfrentariam a tempestade que se aproximava. Mas o que poderia ser um passo em direção à união ainda estava cheio de incertezas. E, com a proposta de Aemon, Siena percebeu que a competição entre alfas e betas estava prestes a se intensificar. O desafio se tornaria um campo de prova não só para todos, mas para o que poderia significar o futuro de Eldar. Desafiando suas próprias inseguranças, Siena se agarrou à luz do colar de Opala enquanto caminhava em direções opostas. Poderia ser um ponto de viragem, uma chance de unir forças em um momento em que as linhas entre amigos e inimigos estavam cada vez mais nubladas. E assim, sob o céu carregado de dúvidas, o próximo marco desenhava-se em um relato que uniria cada alma em Eldar em sua luta por um novo amanhã.